Olá, meu nome é Eduardo Rosadarco e você está prestes a saber como eu fiz para superar os principais problemas que surgiram com a descoberta do diagnóstico de herpes genital. Eu contraí esse vírus quando eu era bem novo e naquela época isso realmente me deixou arrasado e me causou muito sofrimento emocional. Eu achei que a minha vida estava arruinada e que nunca mais iria arranjar uma namorada e que ninguém mais querer ficar comigo. Eu acordava de noite e ficava olhando para o teto, sentindo uma tristeza profunda e muita ansiedade. Essa doença acabou com a minha autoestima. E eu também sentia muita vergonha pelo que as outras pessoas iriam pensar de mim se descobrissem que eu tinha isso. Me dava medo só de pensar em falar com uma próxima namorada, porque eu tinha certeza que seria rejeitado se eu contasse. Por causa disso, eu me isolei por bastante tempo de novos relacionamentos e fiquei literalmente sofrendo com isso sozinho, pois parecia que eu era o único com essa doença e eu não tinha ninguém para conversar. Enfim, depois de um ano em que eu tive crises quase todo mês, eu estava tão cansado com tudo isso que chegou o ponto que eu disse chega. Eu não aguentava mais. Eu vi que eu estava deixando essa doença afetar demais os meus pensamentos e a minha qualidade de vida. Foi aí que eu decidi que dali para frente eu ia tentar fazer de tudo para resolver e superar esses problemas que a herpes genital ainda estava me causando. Então eu comecei a fazer uma extensa pesquisa sobre esse vírus e realmente comecei a aprender como ele afeta a nossa vida tanto fisicamente como emocionalmente. Eu li diversos livros, diversos artigos e pesquisas, eu estudei milhares de relatos em fóruns internacionais e fiz pessoalmente diversas tentativas e testes de produtos e tratamentos para combater essa doença. Demorou bastante e deu muito trabalho, até que finalmente eu consegui diminuir muito as minhas recorrências e reconquistar minha autoconfiança e comecei a viver novamente da maneira que eu sempre quis viver. Ou seja, dentro do que foi possível fazer, eu posso dizer com segurança e confiança que eu superei todos os piores problemas que surgem com essa doença. Isso já faz um bom tempo que aconteceu, mas eu vi que ainda não existe um suporte adequado aqui no Brasil para quem contrai essa doença. Tem muita informação na internet, porém são muito superficiais. Só mostram a ponta do iceberg. E pior, tem alguns sites que ainda passam informações completamente erradas. Outros ainda dizem ter a cura e tentam enganar a todo custo e vender algum produto ou procedimento milagroso. Infelizmente, até hoje a ciência ainda não descobriu uma cura para essa doença que é causada por dois tipos de vírus do herpes simples, o tipo 1 e o tipo 2. Foi por isso que eu resolvi escrever esse livro e passar da melhor maneira que eu pude a minha experiência e de tudo que eu aprendi ao longo de tantos anos no combate contra essa doença. Então veja aqui um resumo das principais coisas que você vai aprender nesse livro. Número 1. Os cuidados que você precisa ter na primeira infecção e nas crises recorrentes e como aliviar os sintomas e como sarar mais rápido. Número 2. Você vai aprender tudo sobre como evitar a transmissão do vírus ao parceiro ou parceira, como o vírus HSV transmite e como ele não se transmite. Número 3. O método combinado que eu usei para diminuir e parar com as minhas crises frequentes que eu já não estava aguentando mais. Número 4. Você vai aprender quais são os gatilhos que fazem esse vírus se reativar e que pode estar fazendo você ter crises toda hora. Número 5. A maneira correta de contar ao parceiro para evitar que a sua rejeição seja imediata quando ele souber que você tem herpes genital. Número 6. Como se adaptar e vencer essa doença para recuperar o seu equilíbrio emocional e sua autoestima e sair do que eu chamo de ciclo de sofrimento. Número 7. Quais são os tratamentos convencionais e alternativos que você precisa conhecer e quais deles funcionam ou não. Número 8. Como proteger o seu bebê durante a gravidez quando você tem herpes genital. Número 9. Os erros mais comuns que você não pode cometer no convívio com essa doença. Número 10. Tem ainda as 19 mais frequentes perguntas respondidas de forma clara. E sério, tem muito mais do que isso. Esse livro é um e-book com 154 páginas divididas em 9 capítulos essenciais, escritos de maneira simples como se fosse uma conversa, pois a minha intenção é que os assuntos sejam facilmente entendidos e a leitura seja rápida. Eu acredito tanto que você irá gostar do conteúdo desse livro que eu dou uma garantia de 7 dias para você ler, e se você não gostar, pode pedir um reembolso completo. Finalizando, eu só queria dizer para você não perder essa oportunidade. Um livro desses era o que eu mais queria ter quando eu era jovem e descobri que peguei essa doença. Na época eu lembro que eu fiquei desnorteado, sem saber muito o que fazer. Eu não tive essas informações importantes e isso me fez sofrer bastante e perder muito tempo para voltar a ter uma vida normal.
Então tome a decisão correta e não perca mais tempo. Clique no link abaixo para comprar o livro agora e dar o primeiro passo no caminho certo para resolver esse problema. Eu tenho certeza que você vai me agradecer depois. É isso, eu fico por aqui. Obrigado por assistir.